és Maria, Mãe de Deus, somos pobres, filhos de Deus, predileta entre as mulheres, és bendita nos altos céus. Os anjos cantam seu louvor, doce serva do Senhor, doce serva do Senhor, és a mãe do Salvador, Mãe Rainha, defensora dos aflitos, consoladora, damos Santa Maria, rogai por nós, os pecadores. Os anjos cantam seu doce serva do Senhor, doce serva do Senhor, és a mãe do Salvador. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Com o coração em festa, celebremos sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus, promovendo e criam laços de comunhão
solidariedade. Vamos dar início a esta celebração no terceiro domingo da Páscoa cantando: O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza e nem temor, aleluia. O caminho que Ele traçou, aleluia, nos convida a caminhar, aleluia. O Senhor ressuscitou, aleluia. Não há tristeza e nem temor, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio Nova Voz FM. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Páscoa, queremos deixar que o Senhor fale ao mais profundo. Ele é Senhor, Ele sabe o que é bom para cada. A nossa celebração se enche de alegria, uma alegria que é fruto do Espírito Santo. Peçamos a graça desse tempo ser também tempo de renovação, de transformação e de profundo sentimento de desejo de preparar o coração para receber o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz, a bênção de Deus, o nosso Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a força e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amado irmão, amada irmã, o amor de Cristo nos reúne, e sabe que aqui é o lugar da fonte de sua eterna misericórdia. O Senhor mais uma vez nos convida a fazer um momento de reflexão daquilo que nós temos. É hora de olhar para o coração, é hora de aquilo que fizemos de bom e também aquilo que não fizemos de bom, aquilo que foi contrário, aquilo que foi falha, fortes. Que o Senhor nos ajude a entender que mesmo querendo fazer o bem, a gente humana acabamos fazendo o mal que não gostaríamos de ter feito. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que justo, de pé, pronto a nos dar o perdão. O que Ele precisa é que encontre em cada um de nós um coração arrependido. Uma das afirmações logo do início do pontificado do Papa Francisco foi isso: Deus não se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Por isso, que nesta Páscoa renovadora, nessa Páscoa onde tudo se refaz, seja para nós um momento de profunda intimidade com o Senhor que nos convida a fazer uma vida nova, um caminho novo para resplandecer a ressurreição e a sua glória. Por isso, no instante de silêncio, peça perdão dos seus pecados. Você também na sua casa, você que nos acompanha de maneira remota, peça perdão neste momento dos teus erros, pensamentos, palavras, atitudes, as nossas omissões diante dos erros, a nossa falta de desejo de missão, de profetismo. Que o Senhor cure e liberte de todos os vícios, de toda a maldade. Que o Senhor nos ensine e nos oriente para praticarmos a justiça, a partilha, a solidariedade, a fraternidade. Ó Senhor, estamos aqui e te pedimos perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade.
eterno e todo-poderoso, tenha de compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Perdoados pelo Senhor, o nosso coração se enche de júbilo. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, que domingo é dia do Senhor, é dia de santificá-lo com a nossa oração e com a nossa alegria. Por isso, unamos as vozes dos anjos para cantar. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra, homens, criaturas, dei-vos graças e louvores, nós vos louvamos, ó Criador. Dizemos por vosso glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glórias, criaturas, dei-vos graças e louvores, nós louvamos, Senhor Jesus, vos aclamamos por vossa cruz. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glórias, criaturas, dei-vos graças. Espírito Santo Consolador, vós que sois vida e sois Senhor. Glória, glória nas alturas, paz e amor na terra aos homens. Dei-vos glórias, criaturas, dei-vos graças e louvores. Juntemos as nossas orações. Quero rezar por você, meu irmão, minha irmã, que estão aqui, também aqueles que estão em casa rezando conosco. Queremos agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito em nosso favor. Nos unamos à família da Cida e do Ademir, que rezam em ação de graças pela recuperação de seus familiares que estavam se recuperando do coronavírus. Também queremos rezar por ação de graças pelo casamento de Cláudio Freitas e Maria do Rosário de Freitas. 40 anos de casamento. Deus os abençoe, façam felizes e que Maria seja aquela que cuida do amor desse casal e de toda a sua família. Também nos unimos em aniversário com os irmãos Alessio Augusto Gianetti, Célia Maria Gobo Garcia, Maria Helena Andrade da Silva, Maria Yusilene Correia, Santa Rosolém. São os aniversariantes do dia de hoje. Deus os abençoe, os guarde, os proteja e que também aqueles que nós agora, neste momento, colocamos no altar do Senhor, pelos doentes, pelas pessoas que nos pediram orações, que a gente possa rezar pelo fim dessa pandemia. Pedimos pelas pessoas que estão assustadas, sofrendo com essa situação, conforme os dias vão passando, talvez acabam ficando mais angustiados por várias situações. Queremos rezar do nosso Brasil, pelo governo, para que possa existir diálogo e estabilidade, possam concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Oremos.
Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As leituras nos animam a caminhar na vida iluminados pela ressurreição, reconhecendo sua presença entre nós na partilha da palavra e do pão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Em seu desígnio e previsão, Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, livrando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás os mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso testemunhas, e agora, exaltado pela Jesus, recebeu o Espírito Santo pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, vós felicidade sem limites. Ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança
minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer. Vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Alegria ao vosso lado, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de ação neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, aleluia.
O Senhor está convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus desapareceu da frente deles. Então um disse para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje queremos que o nosso coração e a nossa mente, tudo que temos e tudo que somos, com esta palavra e com esta liturgia, faz arder o nosso coração através da palavra. O pão fez abrir os olhos e a mente dos discípulos. Queridos irmãos e irmãs, não nos percamos nesta reflexão. A palavra faz arder o nosso coração, o pão faz abrir os olhos e a mente dos discípulos. Isso quer já nos dizer que todo aquele que é discípulo e discípula de Jesus
tem que estar em constante contato com a palavra de Deus e com a Eucaristia. É impossível dizer que ama o Senhor, que gosta de Jesus, que ama o nosso Deus, se não estiver com o coração ardendo e com os olhos e a mente aberta com o partir o pão. Talvez o que mais nos dói neste distanciamento social é justamente também este um pouco distanciamento físico aqui na igreja, mas aqui nós queremos propor que na sua casa também promova a partilha do pão, porque está onde está um coração cristão, ele está ali para nos amar e fazer com que o seu amor nos transforme. Porque é justamente esta é a palavra dessa nossa reflexão de hoje, transformação. Transformação porque, meu irmão, minha irmã, os discípulos no começo do Evangelho estavam tristes, passam por um período de renovação e agora chegam à alegria. Mas não é uma alegria eufórica que fica com eles, mas é uma alegria missionária, uma alegria que não cabe no coração e vão a ponto de testemunhar aquilo que experimentaram. Meu irmão, é verdade que estes dias não tem sido fácil, O padre diz também que para ele a comunidade toda sofre com a ausência dos irmãos. Quando ligamos a TV, vemos na internet, notícias nem sempre são otimistas, nem sempre são boas, e esse distanciamento vai causando em nós um certo melancolia, tristeza. Mas, meus irmãos, estamos na Páscoa. Que está triste, deve chegar a grande alegria da ressurreição. Tudo o que fazemos, que estamos vivendo, o período da Páscoa, a deixar a tristeza de lado da ressurreição. Uma alegria que faz com que eu vá ao encontro do irmão, uma alegria que vai fazer com que eu coloque a minha vida em disposição daquele que mais urgentemente necessita. Os discípulos de Emaús, meus irmãos, são também espelho da nossa realidade, da nossa experiência de Páscoa neste ano. Nós estamos caminhando tristes, mas tudo isso aconteceu entre a Quaresma e a Páscoa, e também nós precisamos que Ele renove os nossos corações com a certeza da sua ressurreição, e que nosso coração, por mais triste que às vezes pode se apresentar, deixemos que a alegria da ressurreição transforme, porque essa alegria só é possível graças a uma experiência com o ressuscitado. Talvez quando estamos na igreja, quando já estamos há muitos anos na igreja, quando estamos já há tantos anos servindo a comunidade, nunca você pode se esquecer da sua experiência primeira com o ressuscitado. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não basta uma única experiência ter a primeira. É preciso ter aquele primeiro amor. É preciso ter aquela primeira experiência que faz com que tudo seja transformado. Porém, primeiro amor, essa experiência com o ressuscitado deve ser renovada todos os dias, pois se vamos deixando espaço para... Pouco a pouco, se nós nos esquecemos da santa alegria da ressurreição, pouco a pouco a melancolia, a falta de esperança, a falta de certeza vai ocupando o profundo. E ao invés de olharmos ressurreição, onde precisamos ver esperança, vemos desespero. Por isso, deixemos que essa experiência do ressuscitado seja renovada a cada dia. A cada dia, não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Precisamos sempre lembrar que o sepulcro está vazio, que Ele está no meio de nós.
É Ele que disse: a paz esteja convosco. É Ele que, nos explicando a palavra, arde o nosso coração. É Ele que, partindo o pão, se deixa encontrar, tocar, receber. Olha que graça, meu irmão, minha irmã. Por isso que os discípulos de Emaús, no evangelho de hoje, é proposto num caminho. Ninguém deixa de ser triste se fica parado. Ninguém deixa de ter a vida transformada se fica parado. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando, não adianta dizer que está triste, que está difícil, que está ruim, que não adianta. Para que a gente saia da tristeza e encontre alegria, é preciso de um caminho. Sem caminho, não podemos chegar a lugar nenhum, muito menos a certeza do céu, muito menos a alegria da ressurreição. Amém? Por isso que eu e você, todos os dias, temos que caminhar, temos que colocar a nossa fé em prática, em exercício, para que tudo aquilo que façamos em nome de Jesus, para que a experiência com o ressuscitado, além de ser vivida, seja ela testemunhada. Porque a experiência do caminho, meu irmão, minha irmã, dos discípulos de Emaús, além de ser só um caminho que é preciso, como eu já disse, ela também é um retorno. Os discípulos estavam retornando, estavam voltando de Jerusalém para Emaús, de distância. Eles estavam caminhando tristes. E aqui eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, quando a gente caminha triste, é tão doloroso. Parece que estamos caminhando em círculo, parece que nós estamos caminhando e nunca vai chegar nada, nada muda, parece que estamos... E o Senhor Jesus sempre aparece para nos orientar, para nos conduzir. Quem caminha, mesmo que caminhe na tristeza, mesmo que caminhe na angústia, é um caminho que se faz caminhando, repetindo. Porque é no caminho que vamos fazendo a experiência com Jesus. Muitas pessoas acham que só vamos fazer a experiência com Jesus quando chegarmos ao céu. Quem acha que é isso, pode estar perdendo um tempo precioso. O caminho que nós estamos percorrendo, meu irmão, minha irmã, já é um caminho de retorno. Já estamos retornando para o céu, porque de lá viemos e para lá retornaremos. Amém? Então é neste caminho, neste retorno, que eu e você precisamos. Caminho que precisamos dar testemunho, é nesse caminho que eu preciso refletir e deixar de lado o medo. Porque o medo e a insegurança me impedem de caminhar. Amém? Você que jogue fora todo o medo, deixe a insegurança, acolha a ressurreição, pois se você ainda persistir no medo, persistir na insegurança, você ainda não saiu do lugar. E quem não caminha, nunca vai chegar. Amém? Ninguém pode fazer o caminho por você. Ninguém pode fazer o seu caminho. Cada um precisa fazer o seu caminho de retorno ao Pai. E esse caminho é o caminho que a gente reflete agora com os discípulos de Emaús. Mas aqui eu gostaria de pegar de novo que no caminho que estamos fazendo rumo ao céu, é um caminho muitas vezes constante de frustração, de decepção. Às vezes ficamos tristes pelas pessoas, decepcionamos com os acontecimentos, com as pessoas e também com Deus, porque perdemos as pessoas que amamos, porque não acontecem as coisas do jeito que nós gostaríamos que fosse. E por assim, meu irmão, minha irmã, esse caminho que poderia ser bem mais aproveitado, vamos desperdiçando com tristeza, com frustração, vamos deixando com que a morte tome
quando a gente percebe o caminho que era para ser feito de um jeito, foi feito de outro, e quando a gente percebe no lugar onde nós gostaríamos e onde porque as escolhas foram feitas durante o caminho e isso não foi nada bom. Mas, para que nós possamos vencer essa dificuldade, é preciso ouvir. Porque Jesus, durante o caminho, vai nos explicando a palavra. Por isso que eu e você precisamos ouvir a voz de Jesus. Porque ninguém sabe viver. Ninguém sabe lidar com os sentimentos. Ninguém sabe lidar com a inteligência. Se fosse assim, não teríamos ninguém sofrendo por falta de amor, por falta de reconhecimento, por saber mais ou saber menos. Lembre-se, estamos num caminho, e os discípulos de Emaús marcam para nós uma de santidade. Jesus explica para eles as Escrituras durante o caminho. Ou seja, se eu quero ter a vida transformada, renovada, é preciso ouvir que nos explica o caminho. Por isso que a gente precisa estar sempre ligado com a palavra de Deus para deixar. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixemos que o entendimento seja preparado por Jesus. Padre, como é que eu consigo aprender as coisas com Jesus? Na missa, na leitura da palavra de Deus. Antes de vir para cá, recebi uma mensagem bonita que eu gostaria de testemunhar. Essas semanas passadas eu tenho lido o Novo Testamento, comecei pelos Atos dos Apóstolos e depois fui publicando isso na minha rede social e muitas pessoas começaram a se interessar pela palavra e pela metodologia que eu estava usando e muitas pessoas disseram: Padre, nossa, o meu coração está ardendo, o meu coração está se transformando, como é bom poder ouvir a voz de Deus agora. E é isso, meu irmão, não é possível chegar ao céu se não deixar que Jesus nos explique a palavra. E por fim, irmãos e irmãs, nós muitas vezes queremos deixar que as coisas sejam do nosso jeito e não pode ser. Jesus e transforma nossas tristezas em vida nova. Cuida de nós. Jesus, no evangelho de hoje, diz que ele estava como que fosse mais adiante e os discípulos disseram: já está tarde, entre, fique conosco, é perigoso ir agora à noite. E aqui Jesus percebe que eles não se esqueceram por completo quem é Jesus. Eles não se esqueceram por completo o ensinamento que ele tinha dado. Precisamos, mais do que nunca, fazer esse gesto de acolhida de Jesus em nosso coração. Porque quando a gente acolhe Jesus em nossa vida, em nossa casa, estamos agindo com solidariedade, com fraternidade. Porque quando agimos com fraternidade, testemunhamos que nós não nos esquecemos de Jesus. Quando nós fazemos algo a alguém, não esperamos nada em troca, essa é uma experiência de acolhida de nosso Deus. Quando fazemos isso por fé, nós reconhecemos Jesus. Jesus, quando parte o pão, abençoa e distribui, o acolhido é reconhecido. Jesus só é reconhecido quando ele parte o pão. Jesus transformou nossa tristeza em alegria pela ressurreição. Ele está no meio de nós. Vamos anunciar aos outros discípulos, como fizeram os discípulos de Emaús. Eles não guardaram isso, foram testemunhar. Se deixou encontrar. Jesus, aqui eu queria terminar com essa reflexão, dizendo isso. Jesus se deixou encontrar ao partir o pão. O que isso quer dizer para nós? Jesus, quando parte o pão, ele está dizendo para todos nós:
começando pelos discípulos de Emaús: toda vez que vocês partirem o pão, vocês vão me ver, vocês vão me sentir. É o que nós vamos receber daqui a pouco. É quando nós partilhamos a vida, os dons, quando agimos de solidariedade, quando fazemos as coisas com amor, quando fazemos doação, quando nos preocupamos, saímos de nós e vamos ao encontro de alguém. Isso é bonito, isso é bonito, isso é ressurreição. Eu fico encantado, talvez você também, quando a gente vê aquelas reportagens, né? Até aqui na nossa comunidade, dias, não é? Quando vimos a quantidade de alimento que vamos arrecadar. Isso é tão sinal de ressurreição. Meu irmão, minha irmã, se quando nós vemos uma montanha de alimentos que foram frutos de oração e doação de muitas pessoas, isso é sinal de ressurreição. Isso deve arder o meu coração, o seu coração. Na televisão, aqueles grupos fazendo, preocupamos com os outros, tudo isso é reconhecer Jesus ao partir o pão. É um escândalo para o cristão, escândalo para a vida cristã, quando não partilhamos o pão. Quando nós não partimos o pão, é um ato terrível de contradição. O pão, ele não acreditou, não partilha aquilo que tem com aquele que nada tem, esse não entendeu a proposta de Jesus na nova vida que ele nos dá com sua morte e ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, que essa palavra possa deixar com que os seus olhos e sua para poder agir como o Senhor nos ensina nos discípulos de Emaús. Foi por isso que Jesus desaparece do meio deles. Quando vamos ver Jesus? Quando é que nós vamos conseguir ver Jesus? Quando os cristãos partirem o pão. Quando os cristãos colocarem tudo em comum. Quando os cristãos entenderem que a vida em comunidade faz com que a gente sinta a presença de Jesus. Eu disse isso há alguns dias e digo agora de novo: não é possível ir para o céu sozinho. O caminho que estamos fazendo é um caminho que fazemos todos juntos. Você deve olhar para o lado, olhar para o outro e ver que neste caminho existem outros irmãos e irmãs. E nós não estamos competindo, não é uma corrida, é um caminho. Fazemos todos juntos, ninguém pode ficar para trás. Todos devem caminhar na esperança de chegar à glória da vida. Queridos irmãos, que essa palavra toque ao mais profundo do meu e do seu coração. E que essa certeza nos ama e nos quer bem, faça com que você se desperte. Não se acomode com essa situação em que estamos vivendo. Reze, confie, entregue. Logo todos nós vamos a graça de Deus. Mas o que nosso Senhor quer de nós é que arda o seu coração e que abra e a sua mente para reconhecer Jesus toda vez que partimos o pão. Louvado seja o nome de nosso sempre seja louvado. Rezemos com amor e confiança o nosso ato de fé. Se lembre daquilo qual é a essência da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia dos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos fazer a oração que o Papa Francisco fez. Nossa Senhora do Carmo, aquela que cuida de nós e que nos protege de todo mal,
que nós possamos rezar pelo fim da pandemia. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora do Carmo, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Vamos rezar também, pedir a todos nós, que todos possam fazer a sua prece da comunidade. Claro que a oração universal é essa. Talvez não exista ninguém que não queira que acabe esta pandemia. Todos nós precisamos que este período seja vivenciado para que o Senhor nos mostre como voltar e voltar melhor. Acolhemos as intenções das pessoas que nos acompanham pelo Facebook, com os comentários e orações. Pai amado, nós pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eucaristia, depois de ouvir a palavra, recebemos o pão que Jesus parte para a pensa sobre o pão e o cálice da sua Páscoa. É teu que somos, tudo que temos, ó Senhor, para reconhecer que tu és o Salvador, para retribuir e ofertar com o pão e o vinho nossa vida em teu altar. Recebe, Senhor, nossa vida, palavras e ações. Seguimos fazendo discípulos em todas as nações. Recebe, Senhor, nossa oferta. E somos teus, ó Senhor. Nós somos teus, somos milhões de mil lugares. Jovens da igreja, uma só fé nos corações. Recebe nosso sim e compromisso de fazer discípulos entre todas as nações. Recebe, Senhor, nossa vida, palavras e ações. Seguimos fazendo discípulos em todas as nações. Recebe, Senhor, nossa oferta, é de coração. E com todo amor somos teus, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor,
esse sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor está Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nossa obrigação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós nos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Deus do universo, o céu e a terra proclamam a glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Bendito Ele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosanas ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue, vosso Filho e Senhor nosso. Nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Salvador Paruso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs. Queremos lembrar de todos esses nossos queridos durante essa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, os acolha e que sua bondade infinita os alcance. Que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, honra e toda glória. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com fé e esperança no coração, fazendo com que esse nosso coração ardente, e agora ao partir o pão, também o nosso coração se abre, a nossa mente também se renova, rezemos com confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Pão partilhado, testemunho da ressurreição. Reconhecer e acolher Jesus e dizer na nossa oração, conosco, Senhor. Fica em nossa vida, fica em nossa história, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Caminhe conosco, nos ensine a palavra. Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou nada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Alma de Cristo, corpo de Cristo, salvai-nos, sangue de Cristo, embriai-nos, água do lado de Cristo, purificai-me, ó bom Jesus, confortai-me, dentro de vossas chagas, escutai.
Não permitais que eu me separe de vós. Digno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. A Deus por essa Eucaristia celebrada nas intenções da nossa paróquia, de todo o povo de Deus, aquele que forma a nossa paróquia. Você que está nos acompanhando, sinta a presença de Jesus no seu coração e aumente o desejo de se encontrar com Ele na Eucaristia assim que for possível. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos dar apenas algum aviso. Você que está me acompanhando de casa, vocês também que estão por aqui, pedir que a graça de Deus nos acompanhe. Nessa semana, celebramos normalmente às 5 horas da tarde, às 17 horas, durante a semana, durante todo esse tempo de pandemia. Esse é o nosso horário durante a semana, de segunda a sábado, a missa aqui na Igreja Matriz. Sendo que na terça-feira nós vamos rezar pedindo a intercessão de São Judas Tadeu, é 28, nós vamos fazer uma oração pedindo o fim da pandemia e pedindo, sobretudo, a intercessão Judas Tadeu. Quero lembrar também que nós tivemos que cancelar em junho, pois não temos para a festa. Porém, nós nos organizamos e vamos tentar, acreditando aí no milagre de cada um fazer a sua parte, de cada um fazendo um pouquinho que pode, nós assim certamente vamos alcançar a meta, que é de manter as comunidades, de manter a nossa paróquia até setembro, onde precisamos ainda ter outra festa, se Deus quiser, Nossa Senhora ajuda, que nós podemos celebrar a festa da padroeira no tempo normal. Por isso, a partir já dessa semana, na Secretaria Paroquial, você já pode pegar o seu bloquinho para ação, como ação entre amigos. Nós vamos sortear no dia de Nossa Senhora do Carmo, nós vamos 4 prêmios. O primeiro prêmio, uma TV de 50 polegadas, uma Smart TV, para você e sua família. No segundo prêmio, uma Smart TV de 34 polegadas, depois um micro-ondas e R$200 em dinheiro. Prêmios que serão sorteados no dia 16 de julho, dia da festa de Nossa Senhora do Carmo, tá bem? Então, se cada família pegar um bloquinho, não estou falando nem para pegar uma por pessoa, um por família, convide, envolva toda a sua casa, a comunidade, para que você possa nos ajudar, consiga aguentar o tranco, não é? Desse tempo difícil, porém sabemos que se cada um faz o seu pouquinho, logo podemos voltar e ainda continuar com os projetos de evangelização, de manutenção, que são mais urgentes em nossas comunidades, tá bem? Então, a partir dessa semana você já pode pegar o seu bloquinho na secretaria 8 a 5, de segunda a sexta. Vamos consagrar a nossa vida, a nossa família nas mãos de Nossa Senhora, ela que nos protege, nos ampara, cuida de nós. É o que nós pedimos também nesse momento, que ela cubra o Nossa Senhora do Carmo, a quem nós estamos rezando nesse tempo de pandemia, possa nos ajudar a fazer sempre a vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Prepare o seu coração para receber essa bênção. Nós queremos pedir que você possa se deixar tocar pela palavra e reconhecer Jesus sempre quando pedimos a partilha do pão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Mãe de Deus,
desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte